Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Resenha Histórica, o podcast que revela as histórias por trás da formação do Brasil. No episódio de hoje, vamos entender como a independência de 1822 foi vivida de maneiras diferentes nas províncias, com um olhar especial para Pernambuco, que teve um papel decisivo e muitas vezes esquecido nesse processo. Todo o conteúdo que está nesse episódio é inspirado no projeto Itinerários da Independência, da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando falamos em independência do Brasil, a maioria das pessoas pensa logo em Dom Pedro às margens do Ipiranga gritando independência ou morte. Mas a verdade é que esse momento foi apenas o símbolo de um processo muito mais complexo que começou bem antes e teve raízes em várias partes do país. O sentimento de autonomia e insatisfação com o domínio português já queimava forte em várias regiões, e Pernambuco foi sem dúvida o epicentro dessa chama revolucionária. Isso mesmo, desde 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, o Brasil passou a viver transformações políticas profundas, a abertura dos portos, a criação de instituições e o aumento do poder local da elite brasileira começaram a mudar a estrutura da colônia. Só que, em 1820, quando as cortes portuguesas foram criadas em Lisboa, a ideia era recolonizar o Brasil, tirar os privilégios conquistados e fazer Dom Pedro voltar a Portugal. As províncias brasileiras reagiram de maneiras diferentes a isso. Algumas aceitaram e outras se revoltaram. E é aí que entra Pernambuco, uma província que já tinha um histórico de lutas por autonomia. A província pernambucana, desde o período colonial, ocupava uma posição estratégica. Era uma das regiões mais ricas e populosas do país, com uma elite formada por senhores de engenho, comerciantes e intelectuais que mantinham contato com as ideias liberais vindas da Europa e da América. Ao mesmo tempo, havia uma profunda desigualdade social. A economia açucareira concentrava renda na mão de poucos, enquanto o povo livre e pobre e a população escravizada viviam em condições duras. Essa combinação de prosperidade e injustiça criou um terreno fértil para rebeliões e revoltas. Por conta disso, Pernambuco foi sem dúvida uma das províncias mais inquietas politicamente no início do século XIX. Em 1817, 5 anos antes da independência, os pernambucanos já haviam organizado uma revolução republicana, algo que era impressionante para a época. A famosa Revolução Pernambucana de 1817, certo? Ela defendia a liberdade, a separação da igreja e do Estado, o fim do domínio português e a criação de uma república. Exatamente. É importante lembrar que esse movimento não nasceu de um simples desejo de ruptura. Ele foi resultado de anos de descontentamento com o centralismo do Rio de Janeiro e com a desigualdade entre as regiões. Naquela época, o Brasil ainda era sede do governo português. A corte havia se instalado no Rio desde 1800, mas em Pernambuco crescia o descontentamento com altos impostos, com o autoritarismo das autoridades nomeadas pela coroa e com a falta de autonomia política da província. Pernambuco era economicamente forte, mas se sentia explorado e queria ter voz nas decisões políticas. A insatisfação não era apenas econômica, era também ideológica. Muitos dos líderes locais haviam sido influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e pelas revoluções americanas que estavam moldando o mundo ocidental. Essas ideias encontraram eco entre padres, militares, advogados e comerciantes, que passaram a se organizar secretamente em torno de um projeto político ousado: fundar uma república independente no Nordeste brasileiro. Entre os principais nomes do movimento estavam Domingos José Martins, Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, Padre Roma e José de Barros de Lima, conhecido como Leão Coroado. Foram eles os articuladores da Revolução Pernambucana de 1817, que incluiu após uma série de prisões e denúncias feitas por informantes à coroa. Em março de 1817, os revoltosos tomaram o controle da cidade do Recife, prenderam o governador e proclamaram um governo provisório republicano. Pela primeira vez, o Brasil viu uma república sendo instaurada em seu território, com uma constituição própria, bandeira, moeda e até embaixadores enviados ao exterior em busca de reconhecimento internacional. Mas não deu muito certo, né? Não deu não. O governo revolucionário implementou medidas progressistas para a época, como o fim da censura, a liberdade religiosa e a valorização da educação. Contudo, o movimento durou pouco. As províncias vizinhas não aderiram e, sem apoio militar suficiente, os revoltosos foram derrotados após 75 dias de resistência. Os líderes foram presos e executados, e a repressão foi violenta. Mas o legado de 1817 foi imenso. Pernambuco havia plantado a semente da liberdade
e provado que o desejo de autogoverno brasileiro era sim possível. E o mais interessante é que essa Revolução de 1817 acabou influenciando o modo como Pernambuco reagiu à independência de 1822, né? Certo, quando Dom Pedro proclamou a independência, os pernambucanos já tinham experimentado a ideia de autogoverno. Eles apoiaram a separação de Portugal, mas não aceitavam totalmente o projeto imperial centralizador, ou seja, eram a favor da independência, mas não do tipo de independência que colocava todo o poder concentrado na mão do Rio de Janeiro. Os pernambucanos apoiavam o rompimento com Portugal, mas queriam uma independência mais ampla, que também significasse liberdade política, autonomia provincial e reformas sociais também. O que se viu, portanto, foi um contraste de projetos. Enquanto Pernambuco vivia esse espírito mais libertário, outras províncias reagiam de formas bem diferentes à independência. No norte, por exemplo, as províncias como o Grão-Pará e o Maranhão permaneceram fiéis a Portugal por quase um ano depois do 7 de setembro. Essas regiões tinham fortes laços comerciais e militares com Lisboa e temiam perder o apoio português. O Pará só reconheceu o Império Brasileiro em 1823, depois de violentos confrontos na cidade de Belém. No Piauí, a luta foi igualmente intensa. A Batalha do Genipapo, em março de 1823, mostrou que a independência também foi conquistada com sangue e sacrifício. Foram brasileiros contra tropas portuguesas, em um conflito que deixou centenas de mortos. E na Bahia, o processo foi praticamente uma guerra civil. As tropas portuguesas resistiram até julho de 1823, quando foram expulsas. Por isso, os baianos celebram 2 de julho como um verdadeiro dia da independência. Mas Pernambuco não parou por aí. Mesmo depois da independência, a província voltou a ser palco de uma das revoltas mais marcantes da história brasileira, a Confederação do Equador. Isso aconteceu em 1824, apenas 2 anos após o Grito do Ipiranga. Dom Pedro I havia dissolvido a Assembleia Constituinte e imposto uma constituição autoritária, que dava a ele amplos poderes. Em Pernambuco, isso foi visto como uma traição aos ideais de liberdade que haviam inspirado a Revolução de 1817. Em reação, Pernambuco voltou a se erguer. Lideranças locais como Manuel de Carvalho, Paes de Andrade, Frei Caneca e Tristão de Alencar Araripe iniciaram um movimento conhecido como Confederação do Equador. A ideia era ousada: formar uma república federativa independente, unindo Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas quem quisesse aderir. O nome Confederação do Equador fazia referência à localização geográfica das províncias próximas à ilha equatorial e simbolizava a união entre regiões livres sobre o mesmo ideal. Ou seja, mais uma vez, Pernambuco foi além. Enquanto o resto do país aceitava o império, os pernambucanos já sonhavam com uma república democrática. O programa político da Confederação defendia a liberdade da imprensa e da expressão, a autonomia das províncias, o fim do absolutismo e dos privilégios do império, um governo republicano representativo e a valorização da educação e da cidadania. Era, portanto, um projeto político muito mais avançado e democrático do que o modelo imposto pelo Império. O movimento ganhou força rapidamente, e em julho de 1824, Pernambuco declarou-se separado do Brasil, instaurando novamente um governo provisório republicano no Recife. Entretanto, o Império reagiu com dureza. Tropas imperiais foram enviadas ao Nordeste sob o comando de Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Após meses de combate e resistência, as forças confederadas foram derrotadas. Os líderes, incluindo Frei Caneca, foram presos e condenados à morte. Frei Caneca foi fuzilado em 13 de janeiro de 1825, tornando-se um dos grandes mártires da liberdade brasileira. Mas ele deixou um legado poderoso. Mostrou que a independência não foi um ponto final, e sim um início de novas disputas sobre o tipo de país que o Brasil queria ser na época. Então, quando olhamos para isso tudo, dá para dizer que a independência do Brasil foi muito mais que o 7 de setembro, né? Ela foi um processo cheio de contradições, lutas regionais e visões diferentes sobre liberdade e poder. Sem dúvida, o Pernambuco teve um papel central nesse debate.
Enquanto o Império do Rio de Janeiro tentava unificar o país sob uma única bandeira, os pernambucanos defendiam um Brasil plural, descentralizado e republicano. Apesar das derrotas militares, as revoltas pernambucanas deixaram marcas profundas na história política do Brasil. A Revolução de 1817 e a Confederação do Equador provaram que o desejo de liberdade não era um capricho de elites, mas era um projeto de transformação social e política. Esses movimentos, eles revelaram que existiam vários projetos de independência e que o Dom Pedro I, monárquico, centralizador e conservador, foi apenas o que conseguiu prevalecer. O exemplo pernambucano mostrou que a independência poderia ter seguido outros caminhos, um caminho republicano, federalista e mais democrático. Por isso, muitos historiadores veem em Pernambuco o embrião das ideias que só se tornariam realidade décadas depois, com a proclamação da República em 1889. Hoje, olhar para essas revoltas é entender que a independência do Brasil não aconteceu de forma uniforme. Enquanto o Rio de Janeiro celebrava o Grito do Ipiranga, Pernambuco e o Nordeste lutavam por um Brasil mais plural, descentralizado e verdadeiramente livre. E é justamente essa pluralidade de experiências que o projeto Itinerários da Independência da UFMG busca resgatar. A ideia de que o Brasil se fez a muitas vozes, em diferentes tempos e lugares, e que sem Pernambuco essa história estaria incompleta. E depois de toda essa discussão, chegamos ao fim do episódio de hoje do Resenha Histórica. Vimos nesse episódio como Pernambuco foi protagonista de um projeto de Brasil alternativo, mais livre e mais participativo, e como sua história se conecta com a independência de todo o país. E para quem quiser se aprofundar mais, vale a pena conhecer o site Itinerários da Independência, da UFMG, que mapeia as experiências das diferentes províncias brasileiras nesse período da nossa história. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Aliás, lembrem-se, entender o passado é o primeiro passo para compreender o presente.